Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vi alguns comentários no meu vídeo anterior sobre os acontecimentos de 8 de janeiro em Brasília, da manifestação bolsonarista. E antes de mais nada, eu queria dizer que de forma alguma eu incentivo isso, mas que eu considero legítima essa forma de manifestação. Primeiro porque você, de certa forma, está atacando os símbolos dos órgãos opressores. Também porque manifestação não é simplesmente você ir lá na Avenida Paulista com a placa Free, com o cartazinho Free Palestine. Não. Existem muitas formas de se manifestar. E no caso de destruição e vandalismo, assim, um dos métodos. Foi o método, de certa forma, escolhido. Agora, algumas pessoas estão dizendo, afirmando que seriam false flag, ou que traidores e por aí vai. Mas o fato a se constatar obviamente, é que o bolsonarismo ele morreu. E isso daí, o Bolsonaro, que sempre foi se manifestando nas redes sociais, sempre foi ativo em questão de publicações, ele que sempre falou, sempre veio com as suas bravatas. Quando chegou nos Estados Unidos, simplesmente se calou. Ele só disse que se manifestou pacificamente durante o mandato e que essas manifestações não tem nada a ver com ele. E eu acredito. Eu acho que perder as eleições não estava nos planos dele. Não conseguir anular as eleições também não estavam neles. As Forças Armadas não indicarem fraude, não constatarem uma fraude explicitamente, não estava nos planos dele. As Forças Armadas tiveram um papel bem moderado, bem conservador, digamos assim, dizendo que não detectaram fraude na eleição, mas que o sistema é passível de talvez houver fraudes. Então, tanto que agora, e como o Bolsonaro morreu, tanto agora eles não se descrevem mais como bolsonaristas. Só a imprensa tradicional faz isso. Hoje eles se denominam patriotas e os seus detratores patriotários. E outra coisa que disseram pra mim é de eu ser bolsonarista. E eu não tô longe de ser bolsonarista. Ele e o Lula representam tudo que eu menos quero para qualquer tipo de sociedade, esse caudilismo latino-americano populista. Ambos estão longe de serem meus presidentes favoritos, os melhores da história.
particularmente ficaria com o Campos Salles. Na verdade, eu estou mais próximo do Volta RDB do que de qualquer patriotismo. Seria a única militância que eu praticaria. E tanto mais o fato do bolsonarismo estar acabado, ter definhado, né? Definhado e agora está morto. Agora só vão enterrar o corpo, né? A repressão que está vindo a seguir, né? Pelo fato de, como eu disse no vídeo anterior, dele não ter usado os seus deputados seguidores bolsonaristas, mas seus aliados políticos contra a PEC da transição, que ia criar muita dor de cabeça pro Lula. E depois, quando assumisse a nova legislatura, era criar mais dor de cabeça ainda pro Lula e mais dificuldades. Só que não. Ele simplesmente saiu do país e foi para Miami. E Orlando, né? Não sei se são próximos também. Curtir os parques temáticos e a aposentadoria da presidência, além da reforma como capitão do exército. Certo? Então, disso não tem nada demais. Acho que ele nem... Tem gente culpando o silêncio do ex-presidente Jair Bolsonaro causou isso. Não, acabou. Isso daí foi de alguns acelerados. Isso daí foi motivado por alguns acelerados que cansaram de esperar aquelas afamadas 72 horas, né? Que eram intermináveis, se renovavam. E então eles partiram para causar. E a ideia era mobilizar o país inteiro. Não deu certo. Tentaram em refinarias do Pará, por exemplo, não conseguiram, foram barrados. E a cereja do bolo mesmo, o grande evento, o main event, foi mesmo o ataque à Praça dos Três Poderes. E é válido nesse tipo de manifestação. Como eu disse, você está atacando o símbolo dos poderes que oprimem. Certo? Que oprimem você. E, bom, no final eu acho que todo mundo saiu ganhando. Os patriotas conseguiram a GLO, aplicação da GLO, garantia da lei da ordem. Eles conseguiram uma intervenção federal com o artigo 142 e o Lula e o STF receberam um salvo-conduto para recrudescer o seu controle sobre a sociedade, sobre as mídias sociais e sobre a vigilância das informações e do que se circula.
certo? Quanto desmantelar mesmo o movimento bolsonarista, quem financiou tal coisa, quem recrutou, quem tirou ônibus, isso daí é questão de tempo. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, diz que vai usar a geolocalização dos celulares com informações das operadoras de telefonia para ver quem estava lá nos atos em Brasília, na Praça dos Três Poderes, para ser mais preciso. Então, todo mundo saiu contente. Uns tiveram repressão militar, eles tiveram a intervenção militar, e o Lula conseguiu juntar todos os partidos e muitos setores da sociedade em favor dele, como defensores, como se fosse defensores da democracia, como grande paladino como grande paladino da democracia. Praticamente todos os governadores, alguns prefeitos, foram para Brasília beijar o anel do Lula. Mesmo os que eram considerados de oposição. Bom, particularmente, eu vou fazer mais detalhadamente, falar mais profundamente no vídeo de quinta-feira, mas se eu fosse os patriotas, eu escolheria a tática de luta, que não envolveria, por exemplo, polícia, mas dizer não à desobediência civil. Só que demora, é intimidadora, porque eles pegam um para exemplo, mas que gera resultados. Como Gandhi, por exemplo, ele disse não ao governo britânico, vinham prender ele se entregava. Isso aconteceu com tanta frequência que ele já até ficou conhecido dos carcereiros. E tanto que prendiam ele e soltavam porque ele instigava a revolta pacífica, certo? Através de uma desobediência civil, certo? E é algo que os bolsonaristas, ou melhor, os patriotas não sabem. Muito pelo contrário, eles são pessoas querendo obedecer a um líder. E quem sabe há uma janela de oportunidade para um novo líder de direita popularista aparecer. Assim como foi o Aécio Neves contra a Dilma em 2014 e o Bolsonaro em 2018, quem sabe o que se espera para 2026. De certo, os ânimos vão estar acirrados, como eu prevejo a conjuntura econômica, do ponto de vista econômico, vai ser catastrófico. Sim, vamos chegar a ter algo parecido com a Argentina. E em termos de inflação, tá? Mas eu acho que o Lula vai governar bem tranquilamente em termos políticos. Ele já conseguiu mobilizar todos os partidos em prol da ordem,
da democracia e a favor da Constituição. E só para terminar, falaram muito dos objetos históricos destruídos, em especial uma pintura de Cavalcanti, um dos mestres da pintura brasileira do século XX. Os bolsonaristas estragaram, fizeram cortes nela, rasgos, mas uma coisa, aqui no centro de São Paulo tem um prédio onde tem um mural lá no hall de entrada que tem um afresco de Cavalcanti, um mural. E numa época, não sei exatamente que época, deu uma infiltração lá, precisou quebrar a parede para fazer a reforma e passaram a talhadeira lá, quebraram e danificaram a pintura do Di Cavalcanti. Todo mundo sabendo o seu valor histórico, cultural e artístico. E concretaram a parede. Nem se preocuparam em tentar, por exemplo, restaurar o que era a pintura, né, na parte onde o concreto estava. Então, danos foram feitos, mas podem ser recuperados. E, além de, por exemplo, já se destrói o patrimônio cultural e artístico dentro da lei, mas isso não é um assunto para agora, tá bom? Obrigado.